Bom dia, tudo bem com você? A palavra do Senhor diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Aleluia. Essa semana tive contato, através dos meios de comunicação de uma reportagem que me chocou bastante. Como cristão, a gente analisa, a gente vê a situação, da sociedade, e você tem o Espírito de Deus dentro de você, e o Senhor nos concede discernimento, nos concede a graça. E nessa reportagem dizia que aproximadamente 30 pessoas por dia, isso que me chocou mais, 30 pessoas por dia atentam contra a sua própria vida, ou procuram tirar a sua própria vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, 30 pessoas por dia. Segundo as estatísticas, pode ser maior ainda, porque há lugares onde isso não é tabulado. Mas procuram tirar sua vida por quê? Porque estão desesperançados, porque não veem perspectiva, não têm perspectiva, porque estão temerosos. O medo as tomou. E eu fiquei pensando, e a igreja? Como que a igreja tem se manifestado nesta presente geração para que através da igreja, ou seja, através de mim, através de você, a palavra do Senhor resplandeça e possa trazer, um pouco de luz para essas pessoas, um pouco de sal. Como o Senhor disse bem, enquanto ele estava no mundo, ele era o sal da terra, a luz do mundo, mas ele foi daqui e ele automaticamente delegou isso para a igreja. A palavra do Senhor diz em Provérbios 3,16 que a longura de vida, ou seja, o tempo, de vida prolongada está na mão direita de Deus e na sua mão esquerda, riquezas e honra. Isso nos faz lembrar de João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu fiquei pensando, será que no meio desses 30 pessoas por dia não há alguém que já teve contato com a palavra? Certamente que sim, nós temos um país onde nós temos a liberdade de falar da palavra. Hoje existem meios de comunicações que estão aí, de certa forma, propagando a palavra. Nós estamos aqui imbuídos disso. Mas o que está acontecendo? Por que tanta gente desesperançada? Talvez seja que a pessoa olha para si mesmo e vê que não há perspectiva também do ponto de vista espiritual. Isso é ruim porque não depende do homem. Isso foi algo planejado por Deus, algo manifestado por Deus. Ou seja, é através de Cristo Jesus que nós temos a salvação. A palavra do Senhor, nós já falamos aqui, o justo vive por fé. A salvação é tomada por fé. A manutenção dessa salvação é por fé e não por aquilo que se vê. E quando nós olhamos lá na galeria dos homens da fé, nós vemos alistado ali pessoas, e eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, fez questão de que isso fosse narrado, para que tenhamos essa esperança viva, que não depende de nós, não depende da nossa instrumentalidade meramente, não depende do nosso esforço, não depende do nosso caminho, mas é Ele. Por isso que o texto diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós pegamos ali em Hebreus 11, nós vemos relatado, você precisa atentar para isso. Talvez essa palavra esteja chegando numa pessoa que, mesmo tendo conhecimento, teologicamente falando de Deus, não tem conhecimento de andar com Ele.
Como Jó disse antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E é isso que o Senhor deseja, sabe? Porque não há medo, não há falta de perspectiva, não há qualquer situação, por maior que possa parecer, que é maior do que o nosso Deus. Esse Deus que nós servimos, esse Deus que enviou seu Filho amado Jesus para morrer e pagar o preço pela nossa redenção. Esta vida que talvez, né, você esteja levando e que está sem perspectiva é porque tem que mudar o foco. É por isso que eu quero enfatizar algumas pessoas que encontram-se aqui, né, através registrado aqui na Palavra de Deus, na Galeria dos Homens da Fé. E eu poderia perguntar para você, você gostaria de ter seu nome na Galeria dos Homens da Fé? Talvez você diga, eu estou longe disso. Não, não está longe disso, não. Você vê pessoas aqui que são bem conhecidas nossas. Eu não vou citar na sequência aqui, porque eu vou citar, né, conforme o Senhor vai colocando aqui na minha memória. Quero citar primeiro Sansão. Sansão era um homem que o Espírito de Deus estava numa maneira assim tão intensa sobre a vida dele. Mas ele começou a brincar com essa unção. Ele começou a brincar, a desdenhar dessa unção. E outra coisa que ele começou através do seu comportamento social, se envolver com muitas mulheres que aquilo só poderia trazer ruína para ele. Mas no fim da sua vida ele se posicionou e ele faz parte da Galeria dos Homens da Fé. Também lá na galeria cita Davi. Nós sabemos que Davi aprontou. Também cita Samuel. Samuel teve seus filhos com problemas seríssimos. Eu estou citando só, né, pessoas que constam lá e que, se olhar da perspectiva meramente social, humana, eles não poderiam constar lá. Jefité consta lá, um homem que, se você olhar a história dele, ele não merecia estar lá. Baraque, quando recebeu uma instrução diretamente de Deus, ele simplesmente ignorou e chegou para a mulher que trouxe essa instrução, né, a Débora. E ele diz, olha, eu não vou sair em guerra para defender, né, o meu povo, só se você for comigo. Porque se ele recebeu uma instrução direta de Deus. Então você veja que são pessoas que falharam em algum momento da sua vida, mas nem por isso deixou de, né, figurar na Galeria dos Homens da Fé. Isso por quê? Porque Deus não está interessado nos nossos pecados, a não ser para perdoá-los. Deus não está interessado nos nossos fracassos, a não ser para mostrar através deles que nós precisamos nos posicionar no Senhor. Deus não está interessado nas nossas ignorâncias, a não ser para mostrar que nós precisamos dele. Precisamos do conhecimento dele, da pessoa dele, precisamos do Espírito dele, precisamos desse Senhor e Salvador sempre presente em nossa vida. Não por acaso o Senhor disse, em mim nada podeis fazer. E se você olhar lá nos homens da galeria, né, na Galeria dos Homens da Fé, Raabe era uma mulher com uma condição, né, ignorada pela sociedade, execrada pela sociedade. Mas ela figura lá, na Galeria dos Homens da Fé, porque ela recebeu aqueles espias e os escondeu. Ou seja, se fosse Deus olhar para essas circunstâncias, jamais alguém teria condição de figurar lá. Por isso que eu perguntei, você teria chance de ter seu nome lá na Galeria dos Homens da Fé? Conforme narra lá em Hebreus 11, diga para si mesmo, eu tenho, porque não depende de mim. Como diz a palavra, já não sou eu mais quem vivo,
Mas o viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. É por isso que eu estou enfocando essa questão de fé. Se você olhar lá, se você analisar, eu convido você a estar analisando, esquadrinhando, vendo o que esses homens fizeram e aprontaram. Mas eles figuram lá, porque no fim eles não se entregaram, não se deixaram ser, né, levados por esse caminho de destruição. A palavra do Senhor diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, segue-se depois disso o juízo. Segue-se depois disso o juízo. É um engano muito grande a pessoa pensar que ela tirando, né, a sua própria vida, ela está resolvendo a questão. Mal sabe ela que aí é que vai começar o maior suplício, o maior problema, a maior dificuldade da sua vida e pior, por toda a eternidade. Portanto, firme-se na palavra. Não deixa ser levado pelas circunstâncias. Temos um Deus maior do que tudo e todos. Por maior que seja a circunstância, nosso Deus é maior. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não nos abandona. Como eu citei Provérbios 3,16, vida longa está na mão direita do Senhor, e na sua esquerda riquezas e honra. Guarda essa palavra no teu coração. Propague essa palavra. Passe essa mensagem para frente. Esteja, de certa forma, né, semeando essa boa semente. Vamos fazer o papel de igreja, gente. Se uma notícia como essa não toca teu coração, tem algo errado. Não podemos fechar os olhos. 30 pessoas por dia tentando contra a sua própria vida é muita gente. Nós estamos aqui estabelecidos como igreja, o Senhor é o cabeça dessa igreja e nós somos membros, e a palavra do Senhor diz, né, lá citando em João 14:12, se eu não estiver enganado, é onde ele diz: vós fareis as mesmas coisas que eu fiz e maiores ainda farão. Ou seja, não podemos ter culpa nessa situação. Não podemos ter uma parte negativa nisso. Porque a palavra do Senhor é vida e paz. Fique com essa palavra em o nome do Senhor Jesus.